Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, apesar da crise do Santa Cruz, mas vamos acreditar que nós vamos subir, vamos para a Série C. Vamos acompanhar a entrevista completa com o técnico Marcelo Martelotti. Professor, bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à situação. Essa é a sua quinta passagem no clube, né? Gostaria que o senhor falasse como é chegar num momento conturbado depois daquela coletiva do ex-técnico com os jogadores. E gostaria que o senhor falasse, em 2017 também foi uma situação muito difícil, o senhor passou por aqui. É uma situação parecida ou você não sentiu isso? Bom dia primeiro. Eu não vejo nenhuma semelhança com nenhum outro momento que eu passei no Santa Cruz, principalmente pelo fato de estar assumindo esse desafio agora na Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que já é uma situação nova para mim. E eu não consigo ver também essa relação, porque 2017 foi um campeonato muito difícil, que eu já assumi o time na zona de rebaixamento, né, com uma dificuldade muito grande de mudar uma situação. E eu não vejo hoje o clube nessa situação. Eu vejo, até porque eu estou assumindo após uma vitória, inclusive, né, num momento que apesar de toda a turbulência por aspectos que são extra-campo, dentro do campo o time conquistou uma vitória e até com essa vitória veio uma indicação de dias melhores, de uma condição melhor, e é nisso que a gente aposta. Agora é lógico que resolver esses primeiros problemas que nós estamos a par e tentando solucionar nesses 2 primeiros dias, nessas primeiras 48 horas, também faz parte, né, do trabalho, e também faz parte da nossa esperança de que a gente possa, o mais rápido possível, estar focado apenas no futebol, apenas na construção de uma equipe vitoriosa. E eu tenho certeza que a partir do domingo a gente vai ter esse grupo de jogadores focado apenas dentro de campo em fazer o melhor e buscar o acesso, que com certeza é o nosso objetivo maior. Professor, boa tarde, padre. É uma pergunta até rotineira que já é feita diversas vezes, em diversas ocasiões, mas nessa do Santa, talvez o torcedor quer muito mais detalhe. Como é que foi esse seu primeiro diálogo, você e o Zé, com esse elenco? A gente já teve alguns jogadores que até publicamente se posicionaram e não ficariam no Santa Cruz depois de tudo que aconteceu. Como é que foi esse primeiro diálogo? Foi um diálogo muito franco, né? Eu colocando... pela primeira vez eu chego num grupo que eu conheço poucos jogadores. No trabalho do Santa Cruz eu conheço alguns jogadores que eu já trabalhei em outros lugares, mas para mim é um grupo formado recentemente, então poucos trabalharam comigo aqui na minha última passagem. Então eu me apresentei, eu contei um pouco do que eu já passei aqui dentro desse clube, e os jogadores colocaram a posição deles, né? Tudo que tem acontecido, tudo que eles esperam. Eu acho que essa sinceridade e a gente trabalhar de uma maneira olhando no olho e falando realmente o que pensa nesse primeiro momento foi o mais importante. E nós vamos juntos brigar sempre para solucionar todas as questões, até porque eu tenho certeza que esse grupo tem condição de dar uma resposta positiva. Então a nossa conversa foi muito nesse sentido, foi respeitando a vontade dos jogadores, né? Eu entendo que eu devo trabalhar aqui com quem realmente quer ficar no Santa Cruz. Eu respeito o jogador que por um ou outro motivo não queira ficar mais, mas a gente também tem essa opção de trabalhar o mais rápido possível para ter um grupo completo novamente, mesmo que a gente perca alguns jogadores nesse momento. Eu não acredito que haverão outras saídas, mas a gente está preparado para tudo, até porque entendemos bem esse momento que o clube vive. Marcelo, bom dia. Bom dia. Você falou dos jogadores que querem sair. Eu queria que você falasse que estágio você está hoje. Se você já sabe os jogadores que você vai poder contar e os jogadores que você não vai poder contar, ou isso ainda está em processo de negociação. Por exemplo, o Gilberto, que acabou de ver a volta do jogador da
O Gilberto é um jogador importante e tem sido muito discutido isso até pela questão da liderança dele, e eu acho muito importante essa liderança, né? Você precisa de jogadores assim dentro do grupo. Conversei muito com ele, conversei muito com o Macena, que é um jogador que chegou agora também, mas já é experiente, com outros jogadores que têm mais experiência. E, na verdade, conversei com o grupo como um todo, tanto ontem quanto hoje. Hoje a gente não subiu para o campo justamente porque a gente estendeu um pouco mais a nossa conversa lá dentro do vestiário e acabou optando por trabalhar lá dentro também. Mas eu acho que isso é importante. Não adianta a gente pensar num início de trabalho se a gente não tiver solucionado essas questões. Então eu penso que a gente não deva ter mais nenhuma surpresa com relação à saída de jogadores. Tem sido conversado, a gente tem solucionado e colocado a nossa posição com relação a eles. É lógico que a gente está sempre partindo de um princípio do que foi falado pelos jogadores a partir do que aconteceu no domingo, né? E eu acho que isso tem sido bem conduzido de ontem para hoje. Eu espero que todos permaneçam. É lógico que a partir daí vai ter a nossa avaliação também com relação às nossas necessidades, né? Não está de maneira nenhuma descartada a chegada de outros jogadores, mas se a gente for pensar no motivo de tudo que aconteceu de domingo para cá, eu acho que essa questão, por hora, está solucionada. E só para entender, se você falar outras saídas, o senhor já não conta com quem? Com o Marcos Martins? Marcos Martins nos comunicou ontem, né, do desejo dele, após a nossa conversa de ontem. Eu acho que é totalmente normal. Se a pessoa não está se sentindo bem no local de trabalho dela, ela não deve continuar, né? Ele tem os motivos dele e eu respeito. Foi o que nós tivemos ontem de oficial. Eu estou falando de jogador que chegou para mim para comunicar a sua saída. Então, assim, e eu só posso falar a respeito disso, né? Se tem algum outro jogador que ainda está em dúvida, que ainda pode vir a decidir por não permanecer, eu acho que é um direito do jogador, mas a gente está trabalhando para resolver tudo isso. Então, se havia uma expectativa, depois do que aconteceu domingo, de uma debandada geral, da perca de 10, 15 jogadores, eu acho que está completamente fora de cogitação, né? O grupo está trabalhando, vai trabalhar a partir de hoje pensando no jogo de domingo, e a gente vai contar com todos os jogadores e vai montar um grupo forte a partir daí. Eu sempre tenho muito cuidado em analisar isso, né? Porque eu costumo falar, todas as vezes que eu passei no Santa Cruz, eu falei, porque eu nunca trabalhei com facilidade dentro do Santa Cruz, né? Nunca trabalhei dentro de uma normalidade de chegar e tá tudo certo, e não ter nenhuma questão, e chegar e pensar só no futebol, só no time, só. A gente sempre teve que correr atrás de outras situações, mesmo nos times que foram vitoriosos, sabe? Então, assim, eu sei que tem vindo muito à cabeça de vocês 2017, né, pelo resultado final, principalmente, mas nem acredito que ali em 2017 tenha sido o momento mais difícil. A gente teve muito momento de dificuldade nos anos que nós vencemos. 2015 não foi um ano fácil, né? Lá em 2013 foi um período mais curto durante o campeonato pernambucano, foi melhor. Mas, enfim, a gente teve outras situações que a gente teve times vitoriosos, mas passando por dificuldades também. Então, assim, eu tenho sempre muito cuidado em comparar esses momentos, são momentos diferentes, né? Então, eu talvez melhor do que ninguém posso comparar muito o que é a estrutura do Santa Cruz hoje, o que foi, né? E eu já falei isso quando estive aqui em 2020, foi a primeira vez que eu trabalhei no Santa Cruz com um centro de treinamento, com um campo para treinar, né? A gente tinha muita dificuldade até ali para treinar aqui dentro do Arruda mesmo e cuidar do campo para os jogos. Então, assim, eu tenho uma perspectiva às vezes diferente de outros profissionais que passam por aqui, porque eu tenho um senso de comparação muito grande com outros momentos que eu passei, e eu tenho muito cuidado ao comparar isso, porque
eu sempre sou muito otimista, sempre penso que nós temos capacidade para resolver todas essas dificuldades, por maior que elas sejam. Então, eu não comparo, não acho que seja o pior momento, né? O que mais me incomoda é o fato do time estar na Série D, e vocês podem saber que eu vou trabalhar todo esse momento incomodado com essa situação do time estar na Série D. Então, por esse aspecto, sim, é o pior momento. Eu nunca trabalhei no Santa Cruz na Série D, né? Eu já trabalhei na Série B, na Série C e até com o time na Série A. Então, nesse sentido, sim, é o pior momento. Mas, com relação à situação que o clube vive, eu acho que é uma dificuldade, são dificuldades. A gente tem que sempre estar trabalhando internamente para resolvê-las, né? Para melhorar a condição para todos, não só para os jogadores, mas para todos os profissionais que trabalham aqui dentro. E a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, eu sou otimista, eu acho que rapidamente nós vamos conseguir solucionar alguns problemas e eu tenho certeza que de dentro do campo para fora a gente pode ajudar muito. Marcelo, você é um conhecedor do clube, acredito que já estudou o elenco. E a minha pergunta é se você já identificou alguma carência, se o clube vai se reforçar a primeiro momento ou se você vai chutar mais de perto, né, esse elenco. Existem algumas carências, a gente sabe, né? Eu vi alguns jogos, né? Eu analisei algumas situações, algumas surpresas também. Existe uma carência imediata que é a ausência de um lateral direito, que a gente perdeu ontem, né? Com a saída do Marcos. Então é isso que eu falo, a gente tem que ter essa flexibilidade, tem que estar pensando em tudo, porque a gente tem que estar preparado para isso, né? E buscar soluções o mais rápido possível. Então, existe sim uma necessidade, uma possibilidade de reforços, de qualificar esse elenco, né? Mas eu já fico muito satisfeito que a gente consiga, e através do que nós conversamos ontem e hoje, consiga partir do que nós temos hoje, né? Sem mais perdas, sem mais desfalques. E daqui para frente pensando em reforçar, em melhorar e qualificar cada vez mais. Professor, o Leste, você fala de trabalho com eles, mas ele falava muito nas discussões coletivas sobre confiança, gerar confiança dos atletas. O professor teve jogo do Asa, o Juazeirense, e que foi superior dentro do campo, teve várias chances, mas acabou perdendo. O que é que se identifica dos jogadores do grupo nesse momento? A questão de confiança mesmo, tem uma questão da tática para ajudar, o que é que você pensa aqui? Você também viu o jogo? Eu acho que assim, os exemplos que você deu do jogo do Asa e do jogo do Juazeirense são exemplos, no meu ponto de vista, que tiram a confiança, né? Porque quando você joga melhor que o adversário por algum motivo, e que a gente sabe que acontece muito no futebol, você não ganha o jogo, isso muitas vezes vai minando o emocional, vai minando a questão da confiança mesmo, porque o jogador sabe que fez para vencer o jogo, né? Foi melhor do que o seu adversário, atuou bem e não conseguiu o resultado. Então, se o time está jogando bem, quer dizer que até aquele momento o time tinha confiança para jogar bem. O que eu acho que pode ir minando essa situação é justamente você jogar bem e não ganhar, né? Mas eu não identifico isso nesse momento. Muito pelo contrário, eu acho que a virada do jogo de domingo, depois de estar perdendo 2-0 logo no início do jogo, né, aquela reação naquele jogo mostra que é um time que confia na sua capacidade, né, que tem uma capacidade e um poder de reação que foi colocado dentro desse jogo e que deve ser colocado dentro da competição de um modo geral. Então eu não identifico isso, eu acho que a gente tem tudo para, a partir dessa primeira vitória de domingo, né, gerar um clima positivo para que toda vez que a gente tiver a capacidade de jogar melhor que o adversário, a gente consiga transformar isso numa vitória. Marcelo, você vai? Pode ir, como vai? Marcelo, bom dia, primeiramente, boa sorte e boas-vindas. Eu gostaria de perguntar se, enquanto a sua negociação com Santa Cruz se deu, e Leston Júnior ainda treinador, você poderia responder, por favor? Posso sim. Não.
Como da última vez, foi engraçado isso, porque teve uma repercussão agora muito coisa, porque o clube realmente soltou muito rapidamente, né, a nota da minha contratação, e eu lembrei da última vez que eu tive aqui, eu vim para o lugar do Itamar, né, e eu acertei no período da manhã, e na hora do almoço foi anunciado tanto a saída do Itamar quanto a minha chegada, né? Ninguém sabia da saída do Itamar, e naquele momento eu negociei porque o Itamar tinha pedido para sair, né? Então não houve nenhuma polêmica naquele momento de se comunicar a saída do Itamar e a minha chegada, justamente porque tinha sido o Itamar que tinha pedido para sair, e eu negociei muito rapidamente com o Santa Cruz e fui anunciado praticamente junto com o anúncio da saída dele. Foi mais ou menos o que aconteceu agora. O presidente, a diretoria entrou em contato comigo logo após o anúncio da saída do Leston, a decisão da saída do Leston, e mais uma vez, como praticamente todas as vezes que eu negociei com Santa Cruz, nós resolvemos e decidimos muito rápido. Então, acho até que, e comentei isso com os diretores, que não havia necessidade de ter sido divulgado naquela noite, madrugada, né, da minha contratação, mas, enfim, não houve nenhuma negociação antes, né? Eu sempre tive essa ética na minha profissão de nunca conversar com nenhum clube enquanto esse clube tivesse treinador. Mas, por outro lado, é o que eu falo, com o Santa Cruz eu tenho essa relação. Normalmente eu negocio muito rapidamente e acerto muito rapidamente as coisas quando essas negociações se encaminham, né, para se acertar. Então foi isso que aconteceu dessa vez também. Nós conversamos já no tarde da noite de domingo e resolveu já se divulgar naquele momento, mas não houve nenhuma negociação anterior a isso, não. Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria com o Zé Teodoro, enquanto essa comissão é querida pela torcida, o Zé é um técnico querido pela torcida, você também, você acha que pode transformar numa blindagem positiva para vocês, para o momento conturbados que conseguirem trabalhar? Lógico que futebol é resultado, e quando a gente fala que futebol é resultado, é daqui para frente, né? É muito bonita a nossa história, a minha, do Zé, o que a gente conquistou aqui. Eu acho que isso nos traz um conhecimento e uma relação com o clube diferente, mas nós vamos ser cobrados sempre pelo que a gente vai fazer daqui para frente, né? É uma parceria nova, o Zé numa função nova, né? Eu conheço o Zé há bastante tempo, nós chegamos a jogar junto lá atrás, no Bragantino, e eu acho que sim, é um momento, até por toda essa dificuldade, mais uma vez friso, nós estamos na Série D do Campeonato Brasileiro, por esse momento tão difícil, é importante que a gente consiga unir pessoas que conhecem o clube, que têm essa credibilidade, né, que conhecem futebol, que eu acho que isso é importante, né? E eu já faço desde já também um apelo para todos os tricolores que estão meio afastados do clube por um ou outro motivo, que também se juntem a nós. A gente está aqui disposto a unificar mesmo o clube, a trazer todo mundo junto, porque eu acho que é muito fácil, né, você criticar um clube na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, na situação que Santa Cruz está hoje. O que é mais difícil é você se propor a ajudar, né? Então é isso, essa foi a nossa proposta, minha e do Zé. Eu acho que essa é a ideia do presidente, né? Fazer com que a gente some as nossas experiências, o que a gente conhece e o que a gente sabe daqui do clube para pensar no futuro, né? A gente não vai viver do que a gente já conquistou, a gente sabe. Eu sei principalmente que cada vez que eu venho para cá eu tenho uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade agora, somando eu e o Zé, ela é duplicada, né? O torcedor não vai pensar mais no que a gente conquistou lá atrás, mas vai lembrar de como a gente fez e como a gente pode fazer novamente, e é disso que a gente... desse positivismo que a gente está iniciando o trabalho, pensando sempre nos resultados que a gente busca conquistar.
Eu acho assim, é nivelado a competição, né? Ela é decidida em detalhes e ela é nivelada muito, não é nem pelo poderio econômico das equipes, não é porque todo mundo está na mesma situação, né? É porque justamente é um mercado muito específico, né? Eu costumo dar um exemplo até do Red Bull, que antes do Bragantino, né? Antes de assumir lá o Bragantino na Série B, o Red Bull, com todo o seu poderio, jogou essa Série D há alguns anos e não conseguiu sair dela. Entendeu? Com todo o dinheiro que tem, com todo o investimento, com toda a estrutura. Por quê? Porque é uma competição muito específica, não adianta. Não é só a questão financeira que vai resolver, não é só você montar o melhor time tecnicamente que vai resolver. Então, por isso eu acho que iguala, nivela, né? E você precisa ter alguns detalhes que vão fazer a diferença, né? Então eu acho que a gente tem condição sim. Nós somos dentro da Série D, uma camisa muito pesada, né? Muito pesada. E um grupo que já mostrou até no Campeonato Pernambucano, né? Jogando de igual para igual com o Sport, com o Náutico principalmente, nos clássicos, onde você enfrentou times que estão em 2 divisões acima da nossa, né? E enfrentou de igual para igual. Então, assim, são situações que eu entendo que comprovam e mostram que esse time tem capacidade. O que a gente tem que buscar é tirar o máximo desse grupo de jogadores. Eu entendo que a gente ainda está distante desse nosso máximo, que a gente ainda pode mais, e qualificar um pouco mais esse grupo para poder fazer com que realmente o peso da camisa se reflita dentro do campo, porque a gente sabe que camisa só não ganha jogo mais, né? Então a gente precisa usar todo esse tamanho do nosso clube e colocar a qualidade do nosso elenco em campo para que, no seu limite máximo, para que a gente possa fazer prevalecer algumas situações que são favoráveis a gente. Marcelo, eu acho que você é um cara bem antenado também nas redes sociais, está acompanhando o movimento da torcida em torno do Pix Coral, o torcedor que fez a campanha, e eu acho que em menos de 24 horas, eu acho que o valor mais de 70 mil arrecadados com pagamento dos funcionários que estão atrasados. Eu gostaria que tu comentasse mais esse movimento, né, mais essa prova de amor da torcida do Santa Cruz. É espetacular, e é difícil até de comentar, porque a torcida ela não para de dar exemplos positivos, né, de amor ao clube, de entendimento da situação, que eu acho que isso que é o mais importante. Não adianta a gente... eu costumo dizer, e acabei de falar, é muito fácil criticar nesse momento que o time está na Série D. O mais difícil está sendo achar as pessoas que vão colaborar, que vão ajudar, que vão estar junto. E a torcida, mais uma vez, dá um exemplo, né? Dá um exemplo positivo, e eu acho que principalmente no que diz respeito ao bem-estar dos funcionários, a essa solução de um problema que, volto a dizer, é crônico no Santa Cruz, né? Ano que vem, eu completo 30 anos da primeira vez que eu pisei aqui dentro como jogador, ainda em 93. E eu sei muito bem quais são os problemas crônicos do Santa Cruz, né? E esse é um dos problemas. E o torcedor comparecer e participar diretamente, eu acho que isso é participação direta de torcida, né? Eu acho que isso sim é uma participação direta. E esse torcedor, ele ganha sim o direito de estar aqui dentro cobrando, né? De estar na hora do jogo querendo ver o time dar o seu máximo, principalmente quando ele atua e participa diretamente, como fez nesse movimento.